Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Alô Canedo. Iniciamos mais uma edição hoje. Temos uma entrevista especial com a vice-presidente da Agência de Meio Ambiente de Senador Canedo, doutora Isabela Lauria. Vamos falar um pouco das ações da Agência de Meio Ambiente e do bem-estar animal. Você está convidado a estar ligadinho aqui conosco. Compartilhe o nosso link. Voltamos logo após os intervalos comerciais. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Muito boa noite, senador Canedo e todo o estado de Goiás. Nós estamos agora com o nosso programa Alô Canedo. Hoje nós recebemos aqui a presença especial da vice-presidente da Agência de Meio Ambiente de Senador Canedo, doutora Isabela Lauria. Muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Fabrício. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade. Acho que a gente vai ter um bate-papo legal hoje aqui. Com certeza. Quero te agradecer desde já, Isabela, pela sua disposição em estar conosco aqui na TV. E para quem está nos assistindo agora e não conhece a doutora Isabela, gostaria que você se apresentasse. Bom, eu sou a Isabela, eu sou médica veterinária, sou bióloga também. Me formei na UFG, né, as 2 vezes. E hoje eu trabalho essencialmente com o que a gente chama de medicina veterinária do coletivo, ou medicina veterinária social, que é um ramo dentro da minha profissão, onde a gente faz ações voltadas principalmente para políticas públicas, desenvolvimento de medicina de abrigos, que é uma ciência, muitas vezes as pessoas nem imaginam, né? E hoje eu estou na vice-presidência da Agência de Meio Ambiente de Senador Canedo, e eu também tenho algumas atividades relacionadas ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, ao sistema, né, que é o Conselho Federal, e ao Instituto de Medicina Veterinária do Coletivo. Então, faço um pouquinho de várias coisas. Sim, de várias coisas. Maravilha. Você hoje está como presidente, vice-presidente da Agência de Meio Ambiente, mas a gente bem sabe que o seu destaque dentro de Senador Canedo veio do bem-estar animal, da implantação do bem-estar animal dentro do município. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de como que surgiu, como que foi implantado o bem-estar animal. Bom, eu comecei a trabalhar na prefeitura de Senador Canedo por um processo seletivo em 2021. E eu fui trabalhar na unidade zoonoses, né? A unidade zoonoses, ela é estabelecida dentro dos municípios por convênios entre o Ministério da Saúde e os municípios. E o médico veterinário ali, ele faz a vigilância em saúde humana. Então, a gente faz a avaliação das zoonoses emergentes que estão circulando na cidade. E até 2021, eu fiquei até quase 10 meses na zoonose, e até 2021, a prefeitura ainda não estava desenvolvendo nenhum programa que a gente chama de ações de políticas públicas para castração, adoção, né? O médico veterinário das zoonoses, ele tem o foco em saúde pública. E aí eu literalmente bati na porta do prefeito, né? Em outubro de 2021 e falei: olha, eu tenho um projeto de bem-estar animal aqui para a cidade. Será que a gente não consegue implementar? E é muito engraçado, porque eu conto essa história, ele já tinha muita intenção, né? O Fernando, ele tem um apreço muito grande pela questão animal. Ele é funcionário de carreira da prefeitura, então ele quer que a política pública seja sólida, bem desenvolvida. E aí ele virou para mim e falou assim: ó, você tem 10 dias para desenhar o bem-estar animal, né? Ele queria saber quais eram as ações. E eu ainda não tinha tanta experiência como eu tenho hoje, né? E eu tenho muito orgulho desse plano de trabalho que a gente fez lá em novembro de 2021, onde os nossos
pontos principais, o nosso foco era exatamente as ações de castração, de adoção, de atendimento a protetores, mas era uma coisa assim, ótimo, mas como vamos fazer? E aí eu tive que aprender de gestão pública, né? Hoje eu estou fazendo uma pós-graduação na UFPR, uma especialização em medicina veterinária do coletivo. Eu também sou aluna de pós-graduação, faço um MBA na USP e fiz alguns cursos de gestão pública. Então, o médico veterinário, ele tem essa nuance, né? Essas várias áreas de atuação. E eu tive que aprender muito sobre isso para a gente implementar e chegar onde a gente está hoje, né? Que é uma política pública sólida, consistente e permanente, que é o mais importante. Maravilha. E ele criou um destaque muito grande dentro do município, que eu acho que justamente pelo fato de não ter nenhum órgão que tinha esse foco principal, esse foco mesmo da causa animal, que era uma necessidade dentro de Senador Canedo. Então ele criou-se esse destaque muito grande dentro do município, não só dentro do município, mas em todo o estado também, né? Hoje o nosso programa a gente chama de manejo populacional de cães e gatos. O manejo populacional, ele é um conjunto de ações que visam a diminuição dos animais, né, do abandono, dos animais em situação de rua. Às vezes as pessoas olham de fora, Fabrício, e elas entendem que a gente só faz a castração, mas é muito além disso. Então, assim, o conjunto de ações que integram, são intersetoriais e são contínuas, a gente chama de manejo populacional. E isso lá atrás precisou ser muito bem planejado, né? O nosso foco lá atrás era, de fato, entregar para a população um serviço de qualidade, diminuir, de fato, as zoonoses que a gente tem circulando, diminuir a quantidade dos animais nas ruas, mas a gente precisou planejar muito isso. Mas nosso objetivo sempre foi esse, transformar a nossa cidade em um destaque. E aí, lá em 2021 mesmo, a gente começou estabelecendo isso por meio de legislação. Hoje, a política pública, para ela ser eficiente, ela precisa estar no papel, ela precisa ser lei, né? E aí existia uma confusão de atividades entre o que a zoonoses faz, entre o que a saúde faz. E aí a gente fez a proposta em 2021 para a criação da Superintendência de Bem-Estar Animal. E aí as pessoas perguntam, mas por que na AMA, né? Por que no meio ambiente? Às vezes a gente se esquece que o meio ambiente, que a fauna doméstica, está inserida nesse contexto também, né? E aí a Superintendência de Bem-Estar Animal foi criada em dezembro de 2021 para o exercício de 2022, dentro da Agência Municipal de Meio Ambiente, já integrando esses animais ao conceito de fauna doméstica. Então é muito importante a gente falar da nossa biodiversidade, mas os animais, eles fazem parte também do que a gente entende como fauna e como meio ambiente. Bom, excelente. E nós estamos falando com a pessoa adequada, né, sobre o bem-estar animal, que foi justamente quem implementou, quem trouxe essa ideia e quem construiu isso desde o início até hoje. Então, assim, doutora Isabela, como que está essa estrutura administrativa hoje do bem-estar animal? Eu falo em termos documental, porque não é simplesmente a implantação. Tem todo um processo e tem uma estrutura administrativa que garante a legalidade para que hoje ele funcione, né? Como que está essa estrutura? Bom, então até 2022 isso não existia. Hoje a gente chama de lei orgânica do município, a lei que dá as diretrizes, que estabelece. Então, se a gente tem uma agência de meio ambiente, uma secretaria de saúde, tudo isso está em alguma lei que organiza a estrutura administrativa. O bem-estar animal, ele foi inserido dentro da agência de meio ambiente como superintendência. Hoje ele é uma diretoria, né, que é a DIBEA, e dentro dessa diretoria a gente tem a gerência, né, a gerência de controle populacional, gerência de medicina veterinária, e todas essas ações estão compreendidas na escalabilidade, né, nos processos da Agência Municipal de Meio Ambiente. Em 2023, nós também fizemos uma legislação que criava o Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. É muito importante a gente divulgar para a sociedade, aproveitar quem está assistindo, esses conselhos, desde o Conselho de Turismo, Conselho de Saúde, esses conselhos municipais
são a ponte entre o serviço público e a população, justamente para a gente entender quais são as demandas, as necessidades, como que a gente vai operacionalizar tudo isso. Então, em 2023, a gente criou o Conselho de Proteção e Bem-Estar Animal, que tem representantes do Legislativo, Executivo e sociedade civil. Então, a gente tem um membro da Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores que estabelece as nossas legislações. Então, preciso sempre me comunicar com eles, falar, olha, eu preciso de uma legislação que tenha o registro e identificação obrigatória desses animais. É uma cadeira importante dentro do conselho. Sim, a gente tem um membro médico veterinário da Secretaria de Saúde, para que a nossa comunicação também seja efetiva. Então, para além do bem-estar animal, olha, a gente tem uma comunidade aqui que tem uma chance de ter uma zoonose, ou então essa área aqui ela precisa de um pouco mais de foco nas ações de vacinação antirrábica. Essa comunicação ela é indispensável. A gente tem um representante da Agência de Meio Ambiente, um representante do Conselho Regional de Medicina Veterinária. O Conselho hoje ele é o órgão que regulamenta a profissão, então tudo que a gente faz, todas as nossas ações, elas precisam estar alinhadas com as diretrizes do Conselho. E temos um membro da sociedade civil, né? Então a gente tem uma ONG que faz parte do nosso Conselho. Por que da ONG? A ONG vai dizer para mim quais são as necessidades, o que essa ponte, né, o que a determinado bairro está pedindo, é um representante ativo da sociedade. É a ponte com a comunidade, né? Às vezes aquilo que o poder público não está enxergando, então esse conselheiro traz para vocês. Exatamente. E aí a gente também criou o Fundo de Proteção e Bem-Estar Animal, porque essa é uma outra dúvida muito grande, Fabrício, de onde vem o dinheiro, né? Como é que você realiza essas ações? Então, quando a gente diz que lá atrás a gente planejou muito, é porque nós estávamos entendendo a qual órgão pertenceria, como isso seria inserido numa fonte de recurso ordinária, né? Muitas vezes a gente vê aí, o pessoal fala assim, olha, a gente vai mandar uma emenda parlamentar, né? Mas vai mandar para onde? Para qual serviço? Isso está dentro de uma diretriz, né? Então, isso tudo eu tive que sentar e estudar. A gente nem imagina que o médico veterinário vai ser um gestor, né? E aí, o conselho faz a gestão do fundo, né? Hoje esse fundo, ele está compreendido dentro da dotação orçamentária da AMA, mas a lei ainda existe, né? Mas é um fundo próprio. É um fundo próprio. E logo em 2024, quando a gente inaugurou o centro de castração, a gente também fez a lei de controle de natalidade, né? Então, todas essas legislações são os pilares para que o nosso trabalho, além de existir, ele continue, ele atravesse a gestão, né? A gente sabe que hoje nós estamos ocupando algumas cadeiras, mas como a política pública ela vai ser eficiente? Quando ela está inserida dentro dos dispositivos legais do município. Então, esse é um grande diferencial do senador Canedo, dentro do Estado mesmo. A gente sabe que essa política pública ela vai continuar. É extremamente essencial. Para você que está nos assistindo, nós estamos entrevistando hoje a doutora Isabela Lauria, vice-presidente da AMA de Senador Canedo, que é a Agência de Meio Ambiente, também responsável pela implementação, pela criação do bem-estar animal em Senador Canedo. Nós vamos para um breve intervalo comercial, na volta nós vamos continuar falando um pouquinho dessas ações que o bem-estar animal desenvolve aí em Senador Canedo. Te convido a ficar ligadinho conosco, voltamos já já. Já imaginou uma escola de qualidade próxima da sua casa? O Colégio Metropolitano existe e está há mais de 20 anos entregando resultados de excelência aqui na sua região. A unidade do infantil está na Avenida Liberdade, no Conjunto Riviera, o Fundamental 2 e o Ensino Médio no Jardim Brasil. Ambos próximos à Avenida Olinda, ao Bretas Atacarejo, ao Shopping Los Andes e à Assembleia Legislativa. O Colégio Metropolitano surgiu da necessidade de que tivéssemos nessa região ensino de qualidade com um valor justo de mensalidade. Plantão de dúvidas, aula de xadrez, robótica, inteligência artificial, socioemocional, matemática financeira e tudo isso com atendimento humanizado e acesso direto à coordenação e à direção da escola. Agende sua entrevista e venha conhecer a nossa unidade. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe.
Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da odontologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Voltamos com mais um bloco do nosso programa Alô Canedo. E para você que é um defensor da causa animal, esse programa é para você. Hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Isabela Lauria, vice-presidente da Agência de Meio Ambiente Senador Canedo, responsável pela implementação do bem-estar animal aí em Senador Canedo, que é referência no estado de Goiás. Doutora, nós estávamos falando de toda essa parte estrutural, administrativa do bem-estar animal, e na sequência, quais foram as ações que vêm na sequência dessa estrutura administrativa que garante hoje a funcionalidade desse órgão? Bom, como eu comecei falando, o manejo populacional, bem-estar animal, ele é um conjunto de ações. Então, a gente realiza desde educação e guarda responsável até as ações que vão atingir os animais em situação de rua. Então, lá em 2023, nós começamos a realizar as ações descentralizadas. Então, a gente foi fazer evento de adoção, que é muito importante, evento de orientação. Muitas vezes, sabe, a comunidade não sabe que a vacina múltipla, que é a que protege contra as doenças como sinomose, parvovirose, ela precisa ser reforçada todo ano. Às vezes, a vacina ela é preventiva. Então, a gente entendeu que a falta de orientação, muitas vezes, da comunidade, estava gerando gargalos dentro da necessidade animal. E a prevenção é sempre o melhor caminho. Então, a gente começou a realizar esses eventos, né? Nós fizemos Pet Stop, Adote um Amiguinho, nós fizemos eventos a gente chama de AMA itinerante, então, não só o serviço do bem-estar, mas o serviço da educação ambiental, para que a comunidade entenda como que ela faz parte desse cuidado. E em 2023 também a gente iniciou o planejamento para implementar o primeiro centro de castração do município de Senador Canedo. Então, visitar os locais, entender onde seria o melhor acesso para a comunidade, como que a gente ia desenvolver esse programa de castração, começou a ser planejado ali em 2023. A gente observa, doutora, nas ações do bem-estar animal e de vários órgãos da prefeitura, mas especificamente no bem-estar animal, a presença massiva do Ministério Público nessas atividades. Como que funciona essa parceria de vocês? A gente tem que falar aqui, enaltecer exatamente a presença do Ministério Público, que é um órgão que defende o interesse da sociedade, mas que está ali também para viabilizar as nossas ações. Então, lá em 2022, nas nossas primeiras reuniões com a nossa promotora ambiental, que é a doutora Marta Loyola, a gente começou a explicar quais eram as nossas necessidades. O primeiro item que a promotoria pública enviou ao bem-estar animal foram os microchips, porque eles entenderam a necessidade de ter um mecanismo de identificação. Então, a partir da entrega desses microchips, a gente começou a desempenhar o nosso sistema de gestão, que hoje é tão premiado, né? E não só isso, né? O Ministério Público ele foi responsável por ele cobra essas ações de cuidado animal, mas ele também nos auxiliou tanto na construção do CATA, que é o nosso Centro de Acolhimento Temporário de Animais, quanto na reforma do Centro de Castração. E aí eu gosto de falar muito dessa posição em que o Ministério ocupa de colocar a sociedade e em todo o seu viés participando das ações. O nosso Centro de Castração e o CATA, eles foram construídos com recurso público e mão de obra do programa chamado Progredindo para a Liberdade, que são os reeducandos que precisam ser inseridos na sociedade, e eles estavam ali, gente, fazendo de mão de obra de pedreiro até pintura. Isso é muito importante, porque além de diminuir o custo, você está inserindo uma pessoa no mercado de trabalho de novo. E muitas vezes eram eles que nos auxiliavam com a disposição, às vezes, eu não entendo tanto de construção, né? Muitas vezes até a disposição, olha, vamos, essa parede aqui, é óbvio que tem um projeto arquitetônico, tem todo o esquema de engenharia, mas foi uma parceria muito potente, né? E já aproveito para agradecer a doutora Marta Loyola, que é uma entusiasta,
o que fez também com que a promotoria fosse destaque em outros lugares. Hoje, Fabrício, é interessante ver que em alguns locais o próprio Ministério Público referencia o nosso trabalho. Então, a gente já recebeu a visita de promotoria pública de Nerópolis, nós já fomos mencionados dentro de audiências públicas em Formosa, com essa parceria entre o Ministério Público e a Prefeitura. Maravilha, realmente são ações de destaque que acontecem em Senador Canedo, e você que mora aí, ainda não sabe dessas ações, fique ligadinho aqui no nosso programa, nas redes sociais, para acompanhar todo esse trabalho que é desenvolvido, né, pela Superintendência do Bem-Estar Animal, que protege aí os animais da nossa cidade. Doutora, a senhora falou há pouco agora a respeito da implementação de alguns chips em animais. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho como que funciona e qual a necessidade desse trabalho. Bom, dentro das ações de controle populacional, a gente faz registro, identificação, microchipagem, castração, ações de monitoramento. O microchip, ele é uma ferramenta de identificação. Então, o animal, ele não consegue falar, obviamente, mas ali ele foi castrado em algum programa e ele recebe, um termo técnico, mas é infraescapular, então nas costas, é implementado um microchip. Esse microchip, ele carrega um número, né? A gente coloca todas as informações em uma base de dados, que é o nosso site, e isso faz com que a gente entenda, por exemplo, qual que é o censo populacional, quantos animais, que dia que ele foi castrado, se ele foi adotado. Então, é um método de identificação. Por que que ele é importante? Para que a gente tenha uma dimensão do que a gente está fazendo, e ele também é obrigatório. Hoje, como eu estava dizendo, tudo que a gente faz segue as diretrizes do Conselho Federal de Medicina Veterinária. E hoje a gente tem uma resolução específica para esses programas de manejo populacional. E lá fala que dentro do conjunto de ações, você precisa ter um mecanismo de identificação. A gente optou pelo microchip porque ele é muito barato, né? A gente faz licitação ou recebe do próprio Ministério Público. Sim. E ele dura ali seus 25, 30 anos, né? Existe uma confusão no entendimento de que ele é um localizador. Não, ele é um número. O localizador geralmente está associado à coleirinha, que vem com um QR Code. Quando você escaneia esse QR Code, aí dá a localização do animal, mas o microchip em si é um número. E como que é feito essa implementação dele nos animais? Qual a necessidade disso, né? Qual que seria esse público, né? Hoje, todos os animais que são castrados pela prefeitura, eles são microchipados e vão para o nosso banco de dados. Então, vamos supor que um animal lá do terminal, do Senador Canedo, foi castrado. Se foi um macho, a gente identifica muito rápido que ele foi castrado. Mas se é uma fêmea, a gente não tem certeza. Quando você passa ao leitor e você acessa a informação, se esse número estiver no banco de dados da prefeitura, você sabe que dia que foi, ou se ele foi adotado. Isso também melhora a efetividade para que as pessoas parem de abandonar tantos animais. Hoje tem um registro obrigatório. E isso é muito condizente com a política federal, né? Hoje o governo federal ele tem os Simpatinhas, que é o registro, o RG do animal. É um programa recém-lançado, justamente para entender como que você faz política pública se você não conhece a população. Então, até então, os animais eles não estavam registrados em nenhum lugar. Hoje eles são registrados e isso mostra que os nossos trabalhos eles estão indo em conexão com o que a União, que o governo tem pedido. Isso é importante por quê? Porque a gente precisa de recurso. Então, hoje, ter um programa desse dentro do município de Senador Canedo fez com que nós fôssemos um dos primeiros municípios do Brasil a receber recurso direto do governo federal para castração e microchipagem. Quer dizer, então, além desses desse banco de dados que é gerado através desse microchip, ele funciona como um meio de fiscalização dessas pessoas que fazem essa adoção responsável também. Exatamente. Então, hoje a gente tem o atendimento das protetoras. A protetora foi em um evento e doou um animal. Aconteceu agora, recentemente. Esse animal é registrado dentro do nosso banco de gestão, quem que é o novo dono, qual é o endereço. Por quê? Porque a gente precisa começar a entender onde esses animais estão, né? Então, o abandono, ele sempre tem um agente humano ali, né? Sempre um animal ou ele foi abandonado ou ele nasceu em situação de rua. E isso vai permitir, num futuro, que a gente tenha uma fiscalização também mais efetiva. O animal não consegue falar, não, meu dono é ele.
Muitas vezes a gente recebe denúncia assim, ó, o fulano mudou dessa casa e botou o cachorro para fora. E a gente depende do depoimento da população. Se o animal está microchipado, você não depende mais disso. Uma vez que você passa o leitor e identifica que aquele animal tem dono, você consegue fazer uma rastreabilidade mais fácil. É isso daí. Você que está nos acompanhando, nós estamos aqui num bate-papo com a doutora Isabela Lauria, vice-presidente da AMA de Senador Canedo e também responsável pela implementação do bem-estar animal ali na cidade. Nós vamos para o intervalo comercial e na volta nós vamos falar sobre o centro de acolhimento e também sobre o centro de castrações, que são também ações do bem-estar animal em Senador Canedo. Fica ligadinho com a gente, nós voltamos já já. Desde o primeiro dia, a vacina já faz parte da nossa vida, guardando nossos primeiros passos, nos protegendo enquanto descobrimos o mundo. Em cada etapa, cada conquista, as vacinas continuam sendo nosso escudo para que possamos viver com saúde cada momento da nossa vida. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada, porque vacina é pra vida toda. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. Amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Voltamos com mais um bloco do nosso programa Alô Canedo. E para você que está chegando agora, nós estamos entrevistando aqui a doutora Isabela Lauria, vice-presidente da AMA lá de Senador Canedo, que é a Agência de Meio Ambiente, e também é responsável por esse mega projeto que é o Bem-Estar Animal, que foi implementado em Senador Canedo e hoje é referência para todo o estado de Goiás, digno de várias premiações que já ela vai falar para nós também. Doutora Isabela, para quem está nos assistindo agora, tem duas vertentes lá, dois trabalhos que vocês fazem, que é a respeito do centro de acolhimento e também do centro de castração. Gostaria que você falasse para nós um pouquinho de cada um, como que funciona. Lá em 2022, quando eu desenhei o bem-estar animal, eu e o prefeito, a gente tinha muita vontade, quase que um sonho mesmo, de castrar animal em situação de rua. O que você observa hoje em muitos municípios? Vai ou um programa pontual, um castramóvel, ou então quando eles fazem algum programa desse de controle populacional, eles pedem que alguém leve o animal. A gente queria fazer as castrações de animais de rua. E aí a gente foi entender como que isso funcionaria. A partir disso, nasceu o nosso CATA, que é o Centro de Acolhimento Temporário Animal. Mas por que o CATA e não um abrigo? E é isso aqui é muito importante a gente destacar. Hoje a medicina de abrigos ela é uma ciência e a gente já entendeu que não existe abrigo para todos os animais. Muitas vezes quando a população fala tinha que ter um lugar para levar esses animais, ela não compreende que isso é um fator de abandono. Então, quando você tem um abrigo, você imagina que é um lugar verde, cheio de grama, onde tem vários animais correndo, e não é bem por aí. Um abrigo hoje é um local de taxas extremas de acumulação, superlotação. A gente tem uma incidência de doença muito grande, então imagina se a gente tiver um surto de uma doença infecto-contagiosa dentro de um local onde a gente tem 400 animais. Mas além disso, eu gosto de fazer um exercício, e aí as pessoas falam, por que não tem um abrigo? E eu faço a seguinte pergunta, você tem animal em casa? Ela responde que sim. Aí eu pergunto, 1, 2, geralmente são 2, eu pergunto, recolher os dejetos, as fezes desse animal, é difícil? É. Imagina de 500 animais. E hoje a gente sabe que um animal que entra em um abrigo, dificilmente ele vai sair. Existe essa intuição de que o animal que entrou num abrigo, ele está protegido, cuidado. Então a gente optou por um centro de acolhimento temporário. Esse centro hoje ele é exclusivo para que os animais, cães, se recuperem após a cirurgia de castração ou um protocolo seletivo de resgate. E a gente usa, hoje na literatura, a gente chama de protocolo de Manchester. Então, você tem que ter, dentro desse objetivo do seu resgate, os 4 R's, né? Então, a reabilitação, reintrodução, e recuperação e retorno. Esse animal precisa ir ou para uma adoção ou retornar à sua comunidade de origem.
Então, hoje o CATA ele é essencial para que a gente faça isso. Nós já passamos de 1.000 animais em situação de rua castrados. E aí eu vou te mostrar como a conta não bate. A gente teve cerca de 210 adoções até hoje, desde a implementação. Como que eu estaria com esses outros 800 animais? Então, isso não seria uma política resolutiva. Então, a gente optou por fazer o CATA, ele foi construído com a parceria com o Ministério Público, na época com a Secretaria de Segurança Pública, feito hoje nas melhores diretrizes possíveis. Então, a gente tem telha isotérmica, só que ele é um local de passagem. O animal que ele não é adotado, ele volta à sua comunidade de origem. Isso a gente também colocou em legislação. Então, hoje a gente chama de SED e RED, é científico. Isso não é cruel. Cruel é deixar um animal preso sem motivo algum, sem ele ter feito nada. Até porque se tivesse a implementação desse abrigo, doutora, acredito eu que ia aumentar o número de abandono desses animais na rua, né? Hoje, os estudos que a gente tem em todos os locais onde existem abrigos públicos municipais ou estaduais, a taxa de adoção aumenta a taxa de abandono aumenta em quase 40%. Justamente porque a comunidade pensa, não, tem alguém que vai cuidar desse animal. E aí ele não tem a reintrodução. Isso é muito ruim para a qualidade de vida do animal. Então ele vai para o CATA, se recupera, vai para o nosso site de adoção, que a gente também vai falar daqui a pouco, e se ele não for adotado, ele volta para sua comunidade. Ele é importante também porque hoje em qualquer rua existe o protetor de rua, o protetor de bairro. Nem sempre é aquela figura da pessoa que tem um abrigo. Não, às vezes ali dentro daquela rua tem um animal que a gente chama de comunitário. Ele volta vacinado, castrado, e ali a gente faz o controle ambiental, né? Não tem abrigo para todos esses animais. Esse é o nosso sonho, Fabrício. A gente queria que todo mundo adotasse. Mas a gente ainda vive uma época onde os animais de raça são muito mais preferíveis. O caramelo, o pretinho, ele não tem essa taxa de adoção. O adulto, principalmente. Então, vamos fazer o quê? Vamos castrar, vamos tentar a adoção. Se a gente não conseguir, pelo menos ele volta para sua comunidade com o problema reprodutivo resolvido. E aí é onde entra o centro de castração, né? Antigamente a gente tinha, senador Canedo, a chamada carrocinha, né? Hoje o centro de castração, ela é uma alternativa para aquilo que era feito naquela época através da carrocinha. Isso. A carrocinha, ela vem de um histórico ali da década de 70, onde a gente tinha a raiva como uma doença muito emergente. Então, ela era uma medida de controle populacional. Só que ela fazia o que a sociedade conhece como sacrifício. Não tinha dono, o animal ia para o centro de zoonoses, foram assim que eles nasceram, e era sacrificado, né? Que é o que a gente chama de eutanásia. Isso não surte efeito, você não controla a população dessa forma, né? Então, a carrocinha ela foi proibida, a finalidade da eutanásia indiscriminada ela foi proibida, a gente tem lei federal e as prefeituras, os estados, eles precisam criar e implementar políticas públicas de castração, de programas de esterilização. Então, isso aconteceu em Senador Canedo e em 2024, em julho de 2024, nós inauguramos o nosso centro de castração municipal. É o primeiro de Senador Canedo, né? Fica ali no Residencial Anuar Awad, bem perto do Parque da Família, numa localização estratégica, porque não é todo mundo, Fabrício, que tem condição de levar seu animal, né? Sim. O centro de castração, ele nasceu com atendimento prioritário para as protetoras, que também é um dos nossos programas, o programa de atendimento e cadastro de protetor, e para os animais em situação de rua. Então, ali, ao longo desse 1 ano e meio, antes dele ser inaugurado, a gente começou a fazer o mapeamento dos locais onde tinha mais denúncia de abandono. Então, a gente tem alguns pontos críticos, né, que os animais estavam circulando mais. A gente começou a castração por esses pontos críticos, né? O ano passado a gente encerrou com quase 500 castrações, 442 castrações de julho a dezembro, para um município que não fazia um número muito expressivo, né? E hoje a gente já estava chegando em 1.500 castrações, né? Agora, nessa semana provavelmente a gente encerra setembro com 1.500 castrações. Hoje o centro ele atende os animais de situação de rua, os animais de protetores, e a comunidade de baixa renda, cadastrada no CAD1.
Isso também é uma dúvida frequente. Por que a comunidade de baixa renda? Porque tem lei federal que regulamenta o programa. Então, não é algo que eu decidi, é algo que está estabelecido por meio de legislação. A Lei Federal 13.426 de 2017, ela estabelece que, prioritariamente, essas comunidades de baixa renda precisam ser atendidas. Então, a gente usa o CAD único como ferramenta. Referência. Exatamente. Então, hoje a gente tem em Senador Canedo cerca de 29 mil famílias cadastradas no CAD único. Isso dá quase 75 mil pessoas. Então, prioritariamente, essas pessoas serão atendidas lá no centro de castração. Que é um número de atendimento bem significativo em comparação à população de Senador Canedo. Sim, hoje esse dado ele é fornecido pelo Ministério da Cidadania. A população de Senador Canedo, ela tem um número de atualização no CAD único muito alto, né? Então, a gente sabe que são grupos de pessoas que precisam acessar um programa social. A gente sempre está em comunicação com a Secretaria de Assistência Social, que é gerida hoje pela nossa primeira-dama, a Simone, e isso é importante para que a gente entenda. É importante castrar todos os animais? Claro que é, mas é mais importante que a gente entenda qual é a comunidade que precisa primeiro. Então, a gente começou por animal de rua e de protetor, estamos agora fazendo a castração dos animais da população que tem CAD único. A inscrição é feita por meio do site, então isso é muito fácil. Então, se precisar, pode fazer a inscrição presencial lá no centro de castração. E a gente, obviamente, quer no futuro chegar em toda a população. Agora, uma coisa que é novidade, doutora, eu não sabia, é o site do Bem-Estar Animal, né? Qual que é a finalidade dele? O que que tem lá? O que que a gente vai encontrar no site? O site é o nosso xodó, né? O site, ele nasceu da necessidade lá atrás de ter um sistema de gestão. Então, o que vocês veem por fora é um site de adoção, mas ele é por dentro um sistema de gestão. Então, hoje a gente está numa posição de muito destaque tecnológico. Hoje, todas as castrações que são realizadas, todos os cadastros de protetor, todas as ações de adoção, tudo o que a gente faz tem registro eletrônico. Então, eu tenho um prontuário. As pessoas esquecem que nós somos médicos veterinários. Então, a gente tem prontuário, a gente tem receita, a gente tem termos. Hoje, para você castrar um animal, você precisa assinar um termo. Por quê? Porque é uma cirurgia. Toda cirurgia tem risco, né? Então, isso tudo hoje é digitalizado dentro do sistema. E por fora, quando a população acessa, tem o site de adoção. Nosso site foi lançado no dia 4 de abril de 2025, que é o Dia Mundial do Animal de Rua, e ele é uma ferramenta muito potente para a adoção. Por quê? É estratégico. Tudo que a gente faz pensando em como melhorar o bem-estar desses animais. Então, lá dentro do site de adoção é onde a pessoa se inscreve para castração. Com isso, ela está o tempo todo exposta aos animais que estão disponíveis. Isso aumentou a nossa taxa de adoção em quase 200%, né? Então, a gente tinha ali, só para você ter uma ideia, de 2022 a 2025, 120, 130 animais. Hoje a gente já passou de 200. Então, em quase 6 meses, nós tivemos 80, 70 adoções que a gente chama de orgânicas. A gente não precisa ir para uma praça, montar um evento, mobilizar toda a equipe. A pessoa entra no site e se interessa. E isso é uma parceria que a gente tem com a Citec, né? Hoje a Secretaria de Inovação Tecnológica, o secretário Lucas Rodovalho, ele pegou na mão mesmo, abraçou. Foi um sistema que nasceu de muita conversa, muita insistência. E ele nasceu porque não existe ainda no Brasil um sistema público de gestão para bem-estar animal. Então, nós estamos entre os primeiros do Brasil. Existem sistemas de gestão, mas esses sistemas de gestão são para clínicas particulares. Então, ele vai ter ali um sistema de fluxo de caixa, coisas que não caberiam dentro da nossa necessidade. Então, ele é 100% desenvolvido pela Secretaria de Inovação Tecnológica, feito para a nossa necessidade. Especialmente o bem-estar animal. Exatamente. Maravilha. Essas são as ações, né, do bem-estar animal em Senador Canedo que viraram referência para todo o estado de Goiás e daqui a pouco vira referência para o nosso país, né? E com isso eu tenho certeza, doutora Isabela, que o bem-estar animal
E a senhora acumulou algumas premiações e certificações acerca desse trabalho. Poderia mencionar para a gente algumas? É verdade, a gente ganhou o prêmio, ele é importante para o reconhecimento. A gente não faz nosso trabalho com o objetivo de ser premiado, mas quando ele vem, é quase que um refrigério para a equipe, né. E é fruto de muito trabalho, de uma equipe muito comprometida. O bem-estar, ele nasceu lá atrás muito da minha vontade, da vontade do prefeito, mas hoje a gente tem uma equipe extremamente comprometida e extremamente premiada. Então, no ano passado a gente foi primeiro lugar no Prêmio IEL de Talentos 2024 com o diagnóstico situacional das protetoras. Então a gente começou a fazer a visita na casa das protetoras para entender como a política pública começaria. Em 2024, esse trabalho foi premiado com a Alessandra, né? Eu enquanto supervisora, a Alessandra enquanto estagiária e a prefeitura enquanto empresa. E esse ano a gente teve a grata surpresa de ser bicampeão. Nós ficamos em primeiro lugar de novo com o site de adoção, né? Então esse ano a Roberta ganhou, a prefeitura ganhou. E além disso, o programa de estágio da prefeitura ficou em terceiro lugar, porque é uma prefeitura que tem cerca de 85 estagiários de ensino médio ao ensino superior e pós-graduação, e eu sou entusiasta, eu fui aluna de estágio IEL, é muito importante para o nosso crescimento profissional, né, eu fiz meu estágio no Conselho Regional de Medicina Veterinária, e isso gera frutos, então hoje a gente tem a reintrodução dessas pessoas no serviço, por exemplo, hoje a Alessandra é a gerente de controle populacional e trabalha muito com medicina de abrigos. Além disso, também a gente ficou em segundo lugar na categoria estadual do Observatório de Inovação, né, com o programa de gestão pública para bem-estar animal, e eu sou finalista na maior premiação para servidores públicos do Brasil, que é o prêmio Espírito Público. O prêmio Espírito Público está na sua 7ª edição e ele quer reconhecer de fato esses servidores que entregam para a sociedade aquilo que é investido neles, né. E assim, gente, eu estou concorrendo com o Senado, eu estou concorrendo com políticas públicas muito inspiradoras, então elevar o nome da nossa cidade é muito bacana, muito legal. É muito importante. Esses reconhecimentos, certificações e premiações que você e o senador Canedo têm recebido, vem através desse trabalho que tem sido desenvolvido e que tem sido destaque na população lá em Senador Canedo. E pode ter certeza que a população reconhece esse trabalho e com certeza foi um ganho muito grande para Senador Canedo ter a criação do bem-estar animal. O nosso programa essa semana, ele é especial porque é a semana que homenageia o médico veterinário, né? Então não poderia ser diferente, recebemos aqui a doutora Isabela Laurier para trazer todas essas informações e falar um pouco desse mundo pet, dessa causa animal, para você que também é um entusiasta, é um fã disso. Hoje nós temos esse programa especial e eu quero te agradecer, doutora, pela essa disposição, por toda a explanação aqui, dizer que o Alô Canedo e a Alô TV está de portas abertas. Ai, Fabrício, muito obrigada, é uma honra estar aqui, falar do trabalho que a gente faz. Eu quero aproveitar e deixar um abraço para minha equipe, né. Eu tô aqui, gente, mas eles estão lá, nós fazemos cerca de 15 castrações por dia, todos os dias a gente tem 2 vezes manejo dos animais que estão no CAT, então eles passeiam, tem todos os cuidados, a gente faz visita, nós fazemos adoção, nós monitoramos, nós somos a única prefeitura do estado de Goiás que monitora animais em situação de rua, então hoje a pessoa solicita pelo Conecta Canedo, ela entra em contato e fala, olha, tem um animal aqui na rua, é possível que a prefeitura castre? Ela precisa assinar um termo de constatação, né, garantindo que esse animal é de fato em situação de rua, mas isso faz com que a gente atinja mesmo toda a comunidade, e isso é possível graças a uma equipe muito engajada, né, muito comprometida. Não só a equipe, mas todo o trabalho da Agência de Meio Ambiente, que tem feito a diferença no nosso município, né, com as ações de educação ambiental, com o licenciamento, com a fiscalização. Nós precisamos também estar inseridos nessa questão da fiscalização, né, então fica aqui o meu grande abraço para a Agência de Meio Ambiente, e dizer que a sociedade conheça um pouco mais do trabalho que a gente faz, né, eu sei que existe uma necessidade para que a gente amplie, mas a política pública ela precisa começar do básico, o básico precisa ser muito bem feito para que ela seja ampliada.
Hoje a posição de destaque que a gente ocupa não é à toa. Então, hoje o nosso programa já foi replicado na íntegra por Aparecida de Goiânia, que é uma cidade com 600 mil habitantes. Então, eles vieram conhecer o programa, lançaram o PATA em Aparecida de Goiânia. Queria aproveitar e mandar um abraço para a secretária de Meio Ambiente de lá, a Poliana, e dizer que nosso objetivo é esse. Não é o reconhecimento para a Isabela, é inserir o animal com esse conceito de bem-estar. Os nossos animais, eles precisam ser cuidados, a sociedade precisa se envolver, o poder público precisa ser responsabilizado pelo que ele tem que fazer. As prefeituras que nos visitam sempre voltam muito inspiradas, né? E isso é muito gratificante. Então, muito obrigada pela oportunidade de poder falar um pouco mais sobre as ações. Nós vamos expandir, sim, as nossas atividades, vamos melhorar o nosso índice de vacinação, de adoção, e tudo isso é construído graças à oportunidade que a gente tem de falar uma gestão pública comprometida e ao interesse da sociedade. Muito obrigado, o prazer é todo nosso. Para você que está nos assistindo, nós entrevistamos aqui hoje a doutora Isabela Lauria, vice-presidente da Agência de Meio Ambiente de Senador Canedo e também responsável pela criação e implementação do bem-estar animal aí em Senador Canedo, que é destaque e referência no estado de Goiás. Para você que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Esse foi o nosso programa Alô Canedo de hoje. Fique ligadinho nas nossas redes sociais, compartilhe o nosso link para que nós tenhamos o maior alcance. Fica ligadinho aí e acompanhe os próximos entrevistados. Muito obrigado e até a próxima.